Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Texto bíblico para hoje, segundo o livro dos Reis, capítulo 22. Eu leio os versos 1 e 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Veja que surpreendente isso. A Bíblia está falando aqui de um rei chamado Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Claro que nesses primeiros anos, quando ainda era um garotinho, ele estava sob o cuidado e a direção de alguns homens sábios e experientes de Israel. Mas o fato é que esse garoto, ele era um jovem de natureza profundamente religiosa e ele se tornou um rei brilhante. Israel viveu uma das maiores reformas religiosas da sua história durante o reinado de Josias. Você pode conferir aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 23, várias iniciativas de Josias desenvolvendo essa reforma religiosa em Israel. E qual foi o fator decisivo para que essa reforma religiosa fosse desencadeada? Veja, aqui mesmo no capítulo 22, a partir do verso 8, é dito que o sumo sacerdote Ilquias, ele disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E aí o sumo sacerdote entregou esse livro para o escrivão, e o escrivão Safã o leu diante do rei. E agora eu leio o capítulo 22, verso 11. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Naquela época, essa atitude demonstrava tristeza, angústia, pavor, até mesmo medo. A questão é que o rei foi impactado e reavivado pelo poder da palavra de Deus. Esse livro da lei provavelmente era o livro de Deuteronômio, que estava esquecido e perdido dentro da casa do Senhor, dentro do próprio templo. Imagine que paradoxo, não é? O rei ficou grandemente tocado, impressionado. E ele entendeu, pela leitura do livro da lei, que se eles fossem obedientes ao Senhor, seriam abençoados. Mas uma vida de desobediência, de afastamento de Deus, significava perder a bênção da proteção divina e ficar vulnerável aos seus inimigos. Com a obediência, a bênção. Com a desobediência, a maldição. Então o rei, tocado pelo poder da palavra, ele promoveu uma grande reforma em Israel. Observe, o reavivamento está relacionado a um impulso no fervor religioso, após um período de declínio. Quando a gente fala de reavivamento espiritual, é essa a ideia. Um impulso no fervor religioso, depois de um período em que estávamos distantes de Deus. Por outro lado, quando a gente fala de reforma, isso significa uma reorganização, uma mudança nos hábitos e práticas. O verdadeiro reavivamento produz reforma. Reavivamento sem reforma é apenas barulho. É só, assim, fervor sem resultado. Por outro lado, reforma sem reavivamento é uma atitude meio legalista, moralista, farisaica. O ideal é experimentar um reavivamento genuíno e, inevitavelmente, uma reforma religiosa. A experiência de Josias e Israel nos seus dias revela para nós o que nós mais precisamos hoje: reavivamento espiritual e reforma religiosa. Vamos orar? Senhor, Tu sabes o quanto o Teu povo na atualidade precisa experimentar algo semelhante àquilo que Josias e Israel viveram nos tempos desse rei. Reaviva-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra e concede-nos o poder do Espírito Santo para que a nossa vida seja reformada, transformada, santificada segundo a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.